E olha só isso aqui, que maravilha. Tu que não sabe como estudar, tu tem um conteúdo e não sabe o que fazer, pega ali uma meia horinha do teu dia e começa a estudar com esse guia automático de estudos. O Notebook LM acabou de ser rebatizado para Gemini Notebook. Hoje tu vai ver na prática como transformar qualquer material bruto em um ecossistema vivo de aprendizado, com mapas mentais interativos, resumos cinematográficos em vídeo e até a criação de shorts automáticos para acelerar o teu listening diário. Hey, how's it going, everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Prepara o teu café, abre o teu Gemini Notebook, smash the like button and let's get down to business. Bora lá pro point number 1 do nosso vídeo de hoje. Mapas mentais interativos. E essa funcionalidade já era ótima, só que ela recebeu algumas atualizações que valem a pena de dar uma olhada. Eu acredito que tu já deva ter visto algum vídeo que eu já fiz sobre o Notebook LM no passado, então tu já sabe como chegar nessa tela aqui. Eu tenho vários notebooks que eu já criei, mas a gente vai trabalhar com esse daqui. Sim, é o English Drops Academy Starting Point. Eu estou utilizando o meu curso de nível básico para criar todos esses conteúdos que a gente vai utilizar aqui hoje. Bom, a gente tá com várias novidades aqui no Gemini Notebook. E como a gente vai falar sobre os Mind Maps agora, tu vai precisar clicar nessa setinha aqui. Eu vou enfatizar isso aqui de novo, tá? Quando tu clica só nesse botão aqui, ele vai gerar um mapa mental automático. Mas se tu quiser personalizar isso, e que é justamente o que tu deve fazer, tu vai precisar clicar nessa setinha aqui. E aí, qual que é a novidade? Antes a gente não tinha a opção de colocar prompts para personalizar a forma como a gente ia criar esses Mind Maps. E agora a gente tem essa tela aqui que a gente pode colocar absolutamente qualquer prompt que a gente quiser. Então eu tô utilizando aqui como fonte o meu curso, que está em um arquivo PDF, mas lembrando que tu pode adicionar praticamente qualquer fonte que tu quiser. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um arquivo em doc. Mas clicando aqui nesse Mind Map, aqui é o momento onde tu vai personalizar o teu prompt. Então eu poderia muito bem colocar aqui: My English level is extremely basic. I need to learn all the basic concepts. Claro, né? English com capital letter, pelo amor de Deus. Esse prompt aqui serve basicamente para pegar aquele PDF e destrinchar todos os conceitos-chave que tu vai aprender nesse curso de nível básico. Aí tu vai pegar, vai clicar no Generate. Eu não vou fazer isso daqui, porque eu sempre deixo todos os conteúdos já prontos aqui, porque, de novo, né? Quando a gente clica ali para criar, ele ainda leva um tempinho para criar o conteúdo. E aqui nós temos o nosso Mind Map. Olha só, deixa eu colocar ele aqui em tela cheia. Aqui nós temos Basic English Concepts. E eu pedi aqui para ele, nesse prompt, antes, para ele criar tudo isso sem utilizar tradução, porque tu sabe que aqui no canal eu não trabalho com tradução, a gente aprende a pensar em inglês. O que a gente veria tudo nesse curso? Aqui estão todos os conceitos. Personal pronouns, verb to be, indicative words, e a gente vai clicando aqui e ele vai destrinchando cada vez mais. Subjective pronouns, objective pronouns. E aí ele vai fazendo outras subdivisões, tá? Singular, plural, function before the verb, tudo isso pro subjective pronouns, objective pronouns, me, you, him, her, it, plural, us, you, them, e function after verb or preposition. E aí a gente vai conseguir fazer isso para várias outras coisas. Quem nunca ouviu falar sobre o verb to be? Temos aqui ele na sua affirmative, negative, interrogative form, e qual que é o seu objetivo também. Indicative words, these, close to the speaker, that, those, far from speaker, and so on, so forth. A gente vai conseguir destrinchar tudo isso daqui. Uma das principais mudanças e atualizações que tem aqui pros Mind Maps é essa questão de tu conseguir colocar os prompts para ele criar os Mind Maps de uma forma personalizada para tua necessidade. Porque lembra sempre do que eu tô falando aqui nos vídeos. A gente precisa fazer a inteligência artificial trabalhar ao nosso favor. Não tem por que a gente ficar criando conteúdos genéricos. A gente pode criar conteúdos exatamente porque a gente precisa, e é justamente isso que tá acontecendo aqui através desses Mind Maps. Aí eu dou um zoom out e olha só. Olha o tamanho desse Mind Map. É muita coisa. É muita coisa. Tá, então ao invés de ficar lendo lá um índice chato, lendo um PDF, não sei o que, tu pode criar esses Mind Maps, tu pode baixar ele e ter uma interação muito mais objetiva. E visual também. Eu sou sempre fã de aprender as coisas de forma visual. Ah, tem uma outra coisa aqui que é importante também. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Quando a gente chega um dos nós finais aqui do Mind Map, se a gente clica nele, o que ele faz? Ele vai levar a gente aqui para o chat. E aí ele vai começar a destrinchar, dar toda uma explanation em relação àquele conceito que tu clicou ali no Mind Map. Então olha só, tá tudo aqui lindo. Explanations e tudo mais. E ele já vai te sugerindo outros prompts também. Daqui a pouco, se tu tem alguma pergunta, sei lá, tu pode colocar I don't understand what is the objective of the verb to be. Tu pode colocar tudo isso daqui e ele vai te responder utilizando todo esse contexto do PDF. Porque geralmente o pessoal não é fã de estudar gramática. E isso não precisa ser uma coisa chata. Olha só, tu pode utilizar esses Mind Maps aqui pra deixar isso tudo muito mais interativo e interessante pra ti. Aí deixa eu te dizer, por que eu defendo tanto utilizar esses Mind Maps aqui no Gemini Notebook? Porque visualizando as coisas assim fica muito mais fácil do teu cérebro conseguir associar as coisas e internalizar termos novos, estruturas novas. Aqui eu tô utilizando o meu curso como base, mas de novo, tu pode utilizar até o roteiro de um filme que tu adora, um episódio de uma série que tu quer estudar inglês em cima daquilo ali, uma letra de música, tu pode criar os Mind
sitemaps pra tudo isso. Mas calma aí, esse foi apenas o primeiro ponto, a gente ainda tem muita funcionalidade pra destrinchar. So let's get things going with point number 2. Sincronização em tempo real e o guia de estudos automático. Eu não sei se tu sabe, mas tanto o Gemini Notebook como o Gemini são plataformas de inteligência artificial do Google. Isso quer dizer o quê? Estão no mesmo ecossistema e falam entre si. E tu sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai explorar essa integração. A gente vai pegar esse notebook que está aqui no Gemini Notebook e eu vou abrir o meu Gemini e eu vou integrar ele aqui. More Uploads Notebooks. E aí nós vamos ter o quê? English Drops Academy Starting Point. Clico nele e ele acaba de virar um anexo que eu posso trabalhar no Gemini. Não sei se tu conhece essa outra funcionalidade, mas se a gente clicar aqui no mais, tu tem essa opção aqui do Guided Learning. Eu posso muito bem chegar aqui no Gemini e com essas duas integrações que eu acabei de selecionar, pedir para ele criar um guia de estudos automático para mim que se atualiza todo dia. Então vamos colocar aqui: I want to study the verb to be this week. Esse aqui está sendo o meu prompt. Quero estudar o verb to be agora para essa semana. Como é que eu posso organizar isso daqui? Eu não sei de onde partir, eu não sei para onde ir, eu tenho material, mas eu quero deixar isso de uma forma mais interativa para mim. Eu vou pedir pro Gemini esquematizar esse guia de estudos para mim, dividindo ali por dia da semana e tudo mais. Divide the study guide in 7 days. Muito bem. Envio aqui para ele, que é só esperar a mágica acontecer. E aqui está o esboço do nosso guia de estudos. 7 dias pra gente trabalhar o verb to be conectado com outros conteúdos que tem ali no curso. Então, digamos que eu coloque aqui, ó. Temos aqui Day 1, Subject Pronouns in Affirmative Form. Ok. Vou colocar Let's Start Day 1. E olha só isso aqui, que maravilha. Tu que não sabe aí como estudar, tu tem o conteúdo e não sabe o que fazer, olha só. Tá tudo aqui explicadinho, com uma tabelinha, exemplos com contexto, exercícios pra tu praticar. Pega ali uma meia horinha do teu dia e começa a estudar com esse guia automático de estudos. Tu já conhecia essa funcionalidade aqui? Se não conhecia, agora tu já sabe como utilizar, então é só colocar a mão na massa. E aqui sempre vale eu fazer uma consideração. A inteligência artificial, o Gemini Notebook, é um motor absurdo. Eu adoro ele, tô sempre falando bem sobre essa plataforma aqui. Mas é essencial que tu consiga alimentar ela com combustível, com conteúdo de qualidade. De nada adianta tu ter todas essas ferramentas aqui à tua disposição se o arquivo que tu jogar lá dentro é totalmente confuso e cheio de vício de linguagem. E é justamente por isso que todo esse material que eu tô te mostrando aqui no Gemini Notebook faz parte do Starting Point. E se tu não conhece, o Starting Point é o meu curso de inglês desenhado do zero, tanto pra pessoa que nunca estudou inglês na vida, quanto pra aquele falso iniciante, que é aquela pessoa que até entende algumas coisas soltas, mas acaba travando na hora de falar porque não tem certeza das coisas, ou seja, tem uma base de gelatina. Ele foi estruturado sobre medida pra mente do brasileiro, te ensinando a pensar inglês desde a primeira aula, sem ser um refém da tradução literal. Então, se tu quer ter acesso a essa estrutura de aulas aqui, PDFs mastigados, exercícios prontos pra tu rodar na inteligência artificial e, obviamente, todas as aulas comigo te ensinando ali tudo como é que funciona, o link do Starting Point está aqui na descrição e no comentário fixado. Bora pra próxima ferramenta aqui do Gemini Notebook. Cinematic Video Overviews. A gente tinha anteriormente uma possibilidade de criar vídeos explicativos no Notebook LM, só que a coisa parecia muito mais um slideshow, uma apresentação em PPT do que qualquer outra coisa. Só que isso mudou e eu faço questão de te mostrar isso agora. Onde é que a gente vai? Vamos aqui, ó. Video Overviews. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá aqui, ó. Video Overview. O que a gente vai fazer? Vamos clicar de novo na setinha. Tá vendo a setinha aqui, ó? É aqui que tem que clicar, alright? Clicamos aqui e olha só, temos Cinematic, Explainer e Short. O Short é o que a gente vai ver depois no próximo ponto. E a diferença que tem aqui agora é, nós já temos sugestões de prompts que vão ser criados com base na fonte que tu subiu aqui pro teu notebook, nesse caso aqui é o curso Starting Point, e tu também pode criar os teus próprios. Tu pode colocar as tuas informações, pedir exatamente sobre o que tu quer e como que tu quer que ele crie esse vídeo pra ti. Eu já deixei criada aqui uma Cinematic Overview. Então vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó, The Linguistic Shortcut. Ok, very good. Clicamos aqui. Maria woke up. Maria poured Maria a coffee. Then Maria took Maria's dog for a walk so the dog could stretch the dog's legs. Speaking like this exhausts both the speaker and the listener. Repeating proper nouns and specific object names over and over acts like a speed bump in everyday conversation. In daily life, we need a mechanism to point to the people and things around us fluidly. Basicamente, isso daqui tá sendo um vídeo criado falando sobre os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. E ele tá dando um exemplo ali no começo do porquê que esses pronouns existem, que é justamente pra gente não ficar repetindo o nome das pessoas
pessoas a todo momento de forma desnecessária, porque essa é uma questão que a gente tem no idioma. É uma questão até cultural do inglês. A gente sempre tenta evitar ao máximo a repetição de palavras desnecessárias. E é justamente isso que eu ensino e dessa forma que eu coloco isso no curso. Então é por isso que ele tá criando o vídeo dessa forma. Olha, so far, great. Once we know who we're talking about, we shouldn't have to keep reintroducing them. Personal pronouns are language's built-in shortcuts, specifically designed to replace names and eliminate this conversational. Cara, tá muito dinâmico isso aqui, tá? Eu tô achando muito bacana. Então a gente pode ver ali que Maria pode ser substituído por she, feminine, female. Mastering these shortcuts depends on recognizing the two distinct spatial jobs they perform within the structure of a sentence. Every English sentence hinges on a central pivot point, the verb. This is the action word, like love, call, or help, and it acts as a strict boundary line. Depending on whether a person or object sits before this pivot point or... Eu até poderia pegar esse vídeo aqui e colocar ele como material extra dentro do curso, porque olha, eu tô impressionado. One initiates the action. They are the doer of the sentence. Because they drive the action forward, they always go before the verb. We call these subjective pronouns, and they use a specific roster. I, you, he, she, it, we, and they. This list covers every subject. For example, the word it. Eu dou uma atenção especial pro it nessa aula aqui sobre os personal pronouns, porque o pessoal costuma confundir muito e tentar procurar traduções literais para esse termo aqui no português, que não existe. Então, olha só, ele tá dando uma atenção especial para esse it aqui também. Functions structurally to represent animals, inanimate objects, or even abstract ideas, as in the sentence, it is raining. We also use the singular they as a gender-neutral subjective pronoun. Eu não vou assistir todo o vídeo aqui, que senão vai ficar muito grande. Deixa eu clicar aqui para ver o que acontece. View prompt and one source. Ah, ok. Olha aí, ó. Tá aqui o prompt. How personal pronouns function daily, né? Então, como é que a gente pode utilizar eles no dia a dia? Então, ele tá trazendo todas essas situações aqui onde a gente pode utilizar esses personal pronouns. Eu criei 2 cinematic overviews aqui. Cinematic video overviews. Vamos dar uma olhadinha nesse outro daqui, ó. The Spotlight Effect. How English articles actually work. And the. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou esse daqui também. Imagine your friend turns to you and says, "Let's go to a McDonald's." Now imagine they say, "Let's go to the McDonald's." In the first scenario, your friend is just hungry. They don't care which drive-thru you hit, as long as they get some fries. But in the second scenario, they have a very specific location in mind. Maybe the one right by your house that you both... Eu não pedi nada em específico aqui, como eu gostaria que fosse a estética, o estilo de vídeo, nem nada. Ele criou todas essas imagens aqui. This is pretty good, man. You both always go to. These small words, a, an, and the, act as a very specific location. E aí, olha só que interessante, quando eu tô dando essa aula aqui sobre o a, and, and the, sobre os articles, definite and indefinite articles, eu dou justamente esse exemplo aqui sobre o McDonald's. I'm impressed. These bring one quick question for the person listening to you. Are we talking about something general or something highly specific? Think of these words as the lighting director inside your listener's brain. Sometimes you want to turn on a wide, sweeping floodlight, and other times you need to point a sharp, concentrated red laser beam. When you speak a noun, like a car, a dog, or a restaurant, the article you place right in front of it tells the listener's brain exactly how wide or how narrow they need to focus their mental gaze. Porque basicamente a gente utiliza esses articles para especificar ou generalizar contextos. Eu tô gostando muito aqui de como isso está sendo criado. Não só bem organizado e bem estruturado, mas muito dinâmico e bonito, lúdico, sabe? Então, imagina só, por que tu vai ficar lendo um livro de gramática pesado se tu tem a opção de criar esse tipo de conteúdo aqui para tu estudar? Então, essa daqui foi a funcionalidade nova do Gemini Notebook da Cinematic Video Overview. Tá, me diz uma coisa, tá aprendendo alguma coisa nova até aqui? O vídeo tá te ajudando de alguma forma? Então não esquece de smash the like button e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a melhorar o teu inglês da forma mais natural possível. E não esquece que todas as terças às 19h15 tu tem um encontro marcado comigo ao vivo nas lives do English Drops do Milhão. Aparece lá para dar um oi, tirar tua dúvida de inglês. E se tu quiser subir para jogar o game junto comigo e concorrer a prêmios, é só tu clicar aqui embaixo para te tornar membro, fazer parte do English Drops Club e aproveitar todos os benefícios que eu preparei exclusivamente para quem é membro aqui do canal. E eu quero que tu realmente enxergue a potência disso daqui, porque digamos que tem algum conteúdo que não entra na tua cabeça de forma nenhuma. Tendo essa ferramenta aqui do Gemini Notebook em mãos, tu pode criar materiais infinitos. Tu não precisa consumir um livro que foi criado para atender milhares de pessoas. Tu pode pegar aquela tua necessidade específica e pedir para ele focar naquilo, que é só para ti, não é para mais ninguém. E esses prompts aqui, eles são relativamente fáceis de criar.
E eu já tenho uma certa experiência utilizando essas diversas plataformas de inteligência artificial, porque eu utilizo elas muito no meu dia a dia. E eu sei que no começo pode parecer uma montanha inescalável, é muita informação, é muita coisa pra mexer, mas é aquela coisa que eu tô falando com mais e mais frequência em todos os vídeos aqui. Saber lidar com a inteligência artificial, criar um bom prompt, é uma habilidade que tu precisa desenvolver hoje ainda, se tu não tem familiaridade. E a minha intenção criando esses vídeos aqui é justamente te ajudar com isso. Pretty good, pretty great. Vamos agora ao point number 4, criação de shorts automáticos para estudo. E os shorts que eu tô falando aqui são short videos, igual ali os shorts do YouTube. Sabe que a maior reclamação que eu costumo escutar das pessoas que vêm até mim com interesse em aulas particulares ou até nos meus cursos é sempre a mesma. Teacher, eu não tenho nem uma hora por dia para estudar. Well, maybe here is the solution. So let's check it out. Bom, basicamente tu vai vir aqui no vídeo overview e eu estou dizendo na setinha, não é para clicar no botão, ok? Clicamos aqui e aí tu vai ver a opção que eu tinha falado antes, que é a do short. Quando tu clica ali no short, ele já vai te dar algumas ideias de prompts aqui. E isso daqui é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem qual o prompt que elas vão utilizar ou o que elas querem pedir. Então já vem aqui algumas sugestões com base na fonte ali que tu enviou pro Gemini Notebook. Articles Rule, Possessive Mastery, Time Prepositions, são alguns dos conteúdos que a gente pode criar a partir ali do meu curso, o Starting Point. Eu já criei um short, cadê? Aqui. Muito bem, aqui está o nosso short. E a gente já vai assistir ele aqui primeiro, mas vamos ver primeiramente qual foi o prompt que eu utilizei. Olha só. Focus on auxiliary verbs use and the verb to have. Então, basicamente, esse short video aqui vai ser sobre o uso do verb to have e falando um pouquinho também sobre auxiliary verbs. E esse aqui a gente vai assistir todo porque, olha só, ele é realmente um short, é just 1 minute. Então, vamos ver. Let's check it. Why does English force you to use the auxiliary verb do just to say no? Take a basic sentence like, I have a dog. Many learners try to make it negative by attaching not directly to the action. But saying, I haven't a dog breaks structural rules. Possession verbs just aren't strong enough to carry a negative word on their own. That's where do comes in. It's an empty structural support, a word with zero literal meaning, whose only job is to hold not in place. The empty helper merges with not into don't, and successfully slots in right before have. This exact same empty helper is required to ask a question. It jumps to the very front of the structure to signal an inquiry, without forcing you to change the main verb. So next time you say, I don't have a dog, that simple sentence perfectly translates your thought, using an invisible helper to keep the structure standing. E eles esqueceram de atualizar aqui para Gemini Notebook. Esse foi o nosso short. Isso aqui pode servir como pequenas pílulas ali para tu resumir um conteúdo que tu precisa. E esse short aqui tá com uma dinâmica muito parecida ali da Cinematic Video Overview, só que obviamente ele é uma versão mais curta e vertical. Tu pode muito bem pegar um conteúdo como esse daqui, salvar no teu celular e tu pode transformar aquele teu tempo ocioso, por exemplo, quando tu tá no trem ou no ônibus, sei lá, até no aeroporto esperando um voo, ou até quando tu estiver caminhando na esteira da academia. Isso aqui acaba virando drops de listening ativo. Então, na próxima vez que tu reclamar que tu não tem tempo, tu precisa começar a utilizar a inteligência artificial para otimizar o tempo que tu tem disponível no teu dia a dia. E o melhor de tudo isso é que todas essas ferramentas aqui, todo esse conteúdo que foi criado, foi tudo sem utilizar a tradução, porque eu pedi pro Gemini Notebook não utilizar a tradução e porque isso também tá muito explícito em todas as aulas que estão naquele PDF ali do meu curso. E para deixar uma coisa bem clara, tá? Todos os meus cursos, eles não são PDFs, eles contêm PDFs que são materiais extras para te auxiliar. Mas nesse caso aqui, eu transformei todo o meu curso em um PDF só para conseguir alimentar o Gemini Notebook de uma forma mais objetiva. E aí eu te pergunto o seguinte, por acaso adianta de alguma coisa tu ter os melhores cadernos virtuais do Gemini Notebook à tua disposição, se na hora que tu abre a tua boca para falar com alguém tu trava? Como é que anda a tua pronúncia no inglês? Como é que anda o teu speaking? Eu sei que o pessoal costuma ter muito problema com isso. Não é só o Notebook LM que virou Gemini Notebook com uma grande atualização. A nova atualização do modo de voz do ChatGPT pode sim te ajudar muito a melhorar o teu speaking em inglês, se tu souber utilizar ele da forma certa. Então já aproveita que tu chegou até aqui e clica nesse vídeo aqui do lado, porque aqui vai ter tudo que tu precisa saber sobre como utilizar o modo de voz do ChatGPT da melhor forma possível para melhorar o teu inglês.